Ok, esta será a segunda semana da construção. Você vai ver que há bastante coisa complicada para resolver. A primeira coisa que vamos ter que fazer é montar uma parede de cada vez. Agora, a parede de trás vai ser a mais fácil porque é só um conjunto de montantes. Não tem janelas, não tem portas. Tudo o que eu planejo fazer é usar madeiras de 5 por 10, um montante a cada 400 milímetros e assim por toda a extensão. Então, é só uma questão de garantir que a gente meça certo, corte certo e posicione tudo de forma que o piso seja o nosso guia. E a partir daí, vai dar tudo certo. Vamos começar a cortar. Não vou mostrar todos os cortes, apenas alguns, explicando o que faço. Sempre uso esquadro e serra circular, mas o principal é que todos têm o mesmo comprimento. Então, cortei o primeiro e depois coloquei 2 pedaços de sobra em cima, um embaixo, tirei uma medida total, porque essa será a altura da parede inteira e assim posso garantir que estou sendo preciso. Se este estiver certo, sei que os outros também estarão, pois são iguais. Então só marco, corto e posiciono. Vou repetir em todos os vídeos desta série. Não sou especialista e não estou ensinando como fazer isso. Eu só espero estar mostrando que é possível para alguém com habilidades limitadas tentar e fazer algo bem impressionante. Bem, pelo menos para mim é impressionante. Agora, caso você não saiba o que estou fazendo aqui, estou colocando todas as peças na base, porque a parte de trás da base tem exatamente a mesma largura da parede de trás. Assim, posso garantir que estou acertando em cheio. Quando eu levantar a parede, tudo estará no formato certo e o mais no esquadro possível. Esses são os parafusos que vou usar para prender tudo. Parafusos de 100 milímetros, estes têm cabeça sextavada. Achei mais fáceis de parafusar. Agora, uma coisa que vocês vão ter que considerar se seguirem esse caminho é se vão usar parafusos ou pregos. Agora, no geral, eu acho que os pregos são mais flexíveis, enquanto os parafusos, para mim, pareciam mais seguros. Eles puxaram a madeira em lugares onde talvez não estivesse totalmente alinhada. Se uma das peças de 2 por 4 entortar, use o grampo para puxá-la e alinhar enquanto uma ponta está presa. Depois coloque os parafusos para mantê-la reta. Após terminar a parte principal da parede, construí apenas a parte que faltava na lateral, completando toda a extensão daquela parede de trás. Precisamos de uma fileira de travessas no meio e tenho todos os pedaços que sobraram do topo dos montantes que cortei. Então, ao invés de cortar um monte e perceber que alguns desses espaços são um pouco diferentes, eu vou levar cada um desses pedaços até os espaços. Eu só vou alinhar na parte de cima, marcar, depois cortar nessa marca e aí vai encaixar direitinho. 1, 2, 3, 4. Depois de cortar todos, vou parafusá-los em níveis alternados para conseguir colocar um parafuso na lateral. Eu parafusei isso para garantir que estava em esquadro e que isso aqui também estava em esquadro. Então, depois que fizemos isso, essa parede está praticamente pronta. E sim, estava exatamente ali e eu esqueci de filmar. Uma manhã agradável, então vou começar a montar a estrutura dessa parede da frente, que vai ser a mais difícil. Ela vai ter bem mais madeira que essa parede de trás. Você não me viu levantar isso, mas eu fiz em 2 partes, como você pode ver aqui, e depois juntei elas quando já estavam em pé. Isso ocorre pelo tamanho da madeira disponível e porque não consigo levantar e prender tudo sozinho. Não me preocupei em deixar exatamente a 90 graus. Vou fazer isso quando eu levantar as paredes laterais e juntar tudo. Você vai notar algo que não expliquei antes. Ao montar, parafusei a seção esquerda na base, usando-a como referência, pois havia cerca de 30 milímetros de diferença nas medidas diagonais de canto a canto. Alinhei ela para ficar quadrada, parafusando nas laterais. Quando levantei, coloquei um compensado de 3/4 de polegada atrás, só para segurar nessa posição. Agora, o que vai segurar isso aí de verdade a longo prazo vai ser quando colocarmos o OSB do lado de fora. Vou deixar isso para o final e fazer tudo de uma vez só. Eu não sei exatamente em quantas partes vou fazer essa parede da frente. Sei que não pode ser uma só e tenho quase certeza que não dá para ser em 2. Talvez tenha que subir em 3 partes por causa de toda aquela madeira extra. Você tem madeira extra nas aberturas das 4 janelas. Meu plano é colocar tudo no lugar e cortar no tamanho certo. Vou precisar colocar alguns montantes extras onde tiverem as emendas.
Assim posso estimar o peso e, se necessário, levantar as peças separadas e parafusá-las no lugar, como fiz com a parede de trás. Coloquei duas das placas aqui encostadas na parede que já fiz e você vai ver que elas estão em duas metades. Dois motivos. Primeiro, preferi não medir pela frente para evitar erros. Achei mais fácil medir atrás, pois as paredes devem ter a mesma largura. Enquanto estou aqui, posso marcar onde ficam os montantes nesta parede e alinhar, se possível, com a outra parede. Isso significa que quando eu colocar as vigas para o telhado, elas vão ter um montante para se apoiar direitinho. E o que eu também fiz foi uma caixa para a janela. É uma caixa provisória porque os vidros não chegaram e não pude fazer a moldura. Fiz uma caixa do tamanho exato para encaixar na parede. Enquanto estou fazendo essa estrutura, se eu colocar a caixa da janela que fiz na armação, eu sei que quando as janelas finalmente chegarem, elas vão caber na parede que eu tenho, e espero que a parede já esteja em pé nessa altura. Fazer uma dessas estruturas ajudou muito, pois pude movê-la e definir a altura da superfície de trabalho na oficina. Preciso que na altura da cabeça fique um pouco mais alto, lembrando que essa parede é 10 centímetros mais baixa que a da frente. Posso medir por baixo até os pontaletes onde a janela vai se apoiar, descontando uma viga extra de 5 por 10 centímetros como suporte. Deixe espaço para o pontalete maior, que atravessará para sustentar o telhado e distribuir o peso ao redor da janela. No meu caso, são 150 milímetros. Com esses cálculos, preciso transferi-los para o chão, marcar tudo, cortar alguns pontaletes que vão embaixo e verificar onde meu espaçador funcionará. Então, não me julgue por isso, mas eu não sei o nome de cada tipo de pontalete. O que eu sei é que aqueles que ficam um ao lado do outro são muito mais fáceis de parafusar juntos antes de juntá-los com todos os outros. Cada janela precisa de uma soleira embaixo dela e precisa de pontaletes embaixo para mantê-la no lugar, ao lado dos pontaletes verticais. E depois precisa de uma travessa superior atravessando toda a parte de cima, em cima da verga que fica entre isso e a janela. Se nada disso fizer sentido, não se preocupe. Existem sites mais inteligentes que eu, onde você pode pegar o layout e usá-lo na base onde está montando a estrutura. Busque a opinião de um especialista, não a minha. Parafusei tudo com 2 embaixo, 2 em cima, pelas laterais, usei todos os parafusos que achei necessários e ainda coloquei 50% a mais. Depois, cortei as vergas. Agora, acho que exagerei um pouco porque peguei algumas madeiras de 5 por 15 e as parafusei juntas com uns 50 parafusos. Na verdade, foram uns 30, mas você sabe, é bom exagerar. Elas devem ser grandes demais para as janelas e suportam mais peso do que precisam, mas é melhor prevenir. Como eu estava levantando sozinho, achei essa uma forma prática de evitar que ela escorregasse da borda e continuei. Sim, estava pesado. Mas ela ficou de pé e a outra eu só fiz uma versão espelhada dela, porque se eu fizesse idêntica, não ficaria legal. Fiz uma versão espelhada e alinhei tudo. Note que os últimos a serem colocados são os montantes menores de cima, que devem ficar acima dos montantes correspondentes embaixo, chamados de montantes curtos, eu acho. Eu fiz esses para encaixar porque não confiei totalmente nas minhas medidas e achei que seria uma boa deixar isso para o final e só colocar quando encaixasse perfeitamente. E deu certo. Eu mesmo fiquei bastante surpreso. Enfim, com as duas paredes levantadas, prendi elas com alguns grampos, porque teria que alinhá-las depois, e coloquei alguns parafusos de 150 milímetros entre os montantes, só para manter tudo no lugar. Parafusei alguns no encaixe entre elas para garantir. Mas nada permanente nessa etapa. Beleza, temos só mais uma tarefa para fazer na parede da frente e na de trás aqui, que é colocar a viga dupla. Agora, como temos a emenda aqui, assim como na parede da frente, vou ter que colocar uma viga atravessando e vou alternar onde ficam as emendas, para que tenha uma peça longa e firme atravessando por cima. Também vou recuar ela pela largura de uma peça de 4 por 2, e isso vai em cada lado ali, para que as paredes laterais possam se juntar, porque a travessa superior dupla delas vai passar por cima e sobrepor com a de trás. Agora, elas têm uma curvatura suave, então não me preocupo em nivelar totalmente. Isso porque, quando comecei a esquadrar essas paredes, eu não sabia o que estava fazendo. Na verdade, ainda não sei.
Mas eu encontrei um site de um cavalheiro chamado Ali Dimok, e tudo lá está perfeitamente explicado, e ele entra em muitos detalhes. Vou deixar um link abaixo para o canal dele. Eu assisti cada um dos vídeos dele, pegando dicas, truques e aprendendo a fazer a estrutura a partir dali. Então, se você for começar um projeto parecido com este, eu sugeriria esse como um bom ponto de partida. Enfim, fique por aqui. Vamos terminar essas paredes. Estruturando as duas paredes laterais. Vou começar pela de trás, pois não tem portas. Até agora, esse parece o jeito mais fácil. E eu coloquei a placa de base encaixada entre os dois montantes das paredes de trás e da frente. E então eu coloquei um. Posicionei um montante com a mesma altura do montante principal naquela parede, apoiando-o no chão, e repeti o processo com um dos montantes principais. Então, basicamente, se eu traçar uma linha, para isso vou usar esse fio de giz no topo, eu vou saber exatamente a altura. Cada um dos montantes que eu for colocar vai entrar na altura certa. E então precisamos marcá-los e depois colocamos uma inclinação no topo. Deixa eu te mostrar. Tecnicamente, é aqui que o topo daquela viga vai ficar. Então vamos passar um pouco de giz ali. Vou passar lápis por cima, porque com esse tempo não acho que o giz vá durar. Então vou ser preciso. Vamos subir um pouco. E eu tenho que dizer, essa provavelmente foi a melhor dica que recebi do site do Ali Dimok. Simplesmente posicionar os montantes, colocá-los a cada 40 centímetros, garantir que estejam todos espaçados corretamente. E aí você pode ver exatamente onde eles vão se encontrar com a travessa superior. E é exatamente aí que você tem que cortá-los. Depois de marcar tudo certo, fica muito fácil ver onde essa linha cruza cada um deles. O que fizemos aqui foi simplesmente prender a tábua superior longa atravessada. Agora, eu deixei ela mais comprida porque ela vai ficar um pouco mais longa por causa do ângulo em que está posicionada. E então, o que eu fiz foi marcar os centros, combinando com os centros na parte de baixo. Eu não tentei nivelar com a linha. A linha vai passar por cada um desses montantes e nós só vamos marcar onde ela cruza, assim podemos fazer um corte preciso, igualar todos eles e garantir que a parede fique na altura certa. Mas primeiro, vou desenhar um contorno com lápis em cada um deles, porque assim vou saber exatamente onde eles devem voltar, já que, obviamente, os centros nessa viga superior não vão estar corretos depois que tudo for cortado. Depois disso, é só colocar tudo no lugar, parafusar e nossa parede estará pronta para uso. Então vamos fazer isso. Agora, não mostro só minha serra circular, mas também como ajustei pouco para acertar a inclinação no topo do montante de teste. E com isso ajustado, eu simplesmente fiz todos do mesmo jeito e só garanti que, ao colocá-los de volta, eles ficassem exatamente na linha. Assim, eu sabia que a travessa superior ficaria sobre eles e teria exatamente a altura certa para a própria parede. Sinceramente, quando você tem um sistema como esse, realmente não leva muito tempo para montar toda a parede, cortar e deixá-la pronta para ser levantada no lugar. Tudo isso em cerca de meia hora de corte e parafusamento. Aqui não dá para ver bem, mas como colocamos a parede entre as outras duas, ela ficou perfeitamente encaixada. Preciso só remover os suportes e inclinar as duas paredes verticais alguns graus para fora. Assim, eu consigo levantar a parede sem que ela prenda e depois arrastá-la de volta para onde ela precisa ficar na parte de trás. Mais um trabalho para duas pessoas, feito só por mim. Não foi inteligente. De todo modo, o último trabalho não coloquei de propósito por causa do peso. O último passo é alternar algumas travessas na mesma altura das outras paredes para evitar que os montantes torçam. Depois, marquei a parede da frente igual. Foi um pouco mais difícil por causa da porta larga, mas basta marcar como faria com uma janela. Fiz a viga igual, com duas peças de 2 por 6 e marquei os montantes a cada 40 centímetros.
No lugar da porta, coloquei 2 montantes para sustentar a viga, pois achei que ela é mais pesada e tem vão mais largo que uma janela. E então, coloquei um montante principal indo até o topo ao lado, totalizando 3 montantes verticais de cada lado da porta. O restante ficou normal. Também coloquei pequenos apoios acima da viga, apenas para ajudar a distribuir o peso na moldura da porta. Novamente, todos os montantes encostados foram parafusados juntos e os demais receberam 2 parafusos em cima e 2 embaixo, deixando a parede pronta para ser levantada. As 4 paredes já estão de pé agora, então eu acabei de juntar os cantos usando sargentos e agora temos o trabalho que provavelmente vai me fazer xingar, porque preciso esquadrar tudo e já dei uma olhada com o nível. Não está muito fora. Talvez eu precise soltar algumas placas de base e puxar em alguns pontos, mas vou medir na diagonal e depois usar o nível de bolha. Depois coloco o nível de bolha nos cantos, garanto o alinhamento e deixo uma pequena margem de erro, pois 2 milímetros aqui ou ali é o máximo que consigo nesse tipo de construção. Então, depois que fizermos isso, outra dica que recebi do Ali Dimok é testar se as paredes não estão entortando para dentro. A dela era mais longa que a minha, então isso deve ser mais fácil aqui. Como temos a junção no meio, vou passar uma linha pequena em cima e embaixo. Afaste da base com 2 blocos de madeira e confira se um bloco da mesma largura cobre toda a extensão. Assim, garantimos que não entorte no meio, nem para o nosso lado, nem para o lado oposto. Se isso acontecer, talvez a gente precise reforçar antes de colocar as caibros do telhado. Só vou colocar a segunda placa superior quando tiver certeza de que tudo ficou o melhor que eu consigo deixar. Aqui em cima, passamos cerca de 4 milímetros, o que causará problema quando os caibros passarem e a gente fizer o pequeno beiral sobre a porta. Posso tirar 4 dos montantes e reduzir 4 milímetros, ou talvez seja melhor apenas lidar com isso. Depois, coloque tudo no lugar e corte os caibros naquela direção, apenas um pouco mais rasas para manter a mesma profundidade do telhado em toda a estrutura. Mas primeiro eu vou medir, vou verificar se a porta está no esquadro, se as janelas estão no esquadro, checar se tudo está no esquadro antes de continuarmos. Agora, eu realmente adoro essa técnica que Ali Dimok mostrou na construção dele. É incrivelmente simples. Só o fato de você poder puxar o barbante pelos 2 blocos e então saber, pelo bloco do meio, se a parede está levemente curvada para dentro ou para fora. E então, tudo o que você precisa fazer é tirar os parafusos dos montantes, como você pode ver aqui, só puxando eles para fora e depois empurrar para o lado que precisar. Dessa vez estava para dentro, então chutei e parafusei de novo. Vou sugerir usar furos diferentes para os parafusos, senão eles puxam e deixam reto. Ou melhor, os furos antigos vão puxar e deixar fora do alinhamento de novo. Eu realmente pretendo fazer o mesmo teste na parte de cima das paredes também, para garantir que elas não estejam entortando para um lado ou para o outro, porque elas podem dobrar exatamente ao contrário da parte de baixo. Então não dá para confiar só em uma técnica. Eu estou planejando fazer isso quando as vigas estiverem prontas. Assim posso usá-las para segurar tudo no lugar quando estiver pronto. De qualquer forma, os cantos estão em esquadro, as paredes na base estão em esquadro, então eu só prendi tudo junto com mais. Parafusos de 150 milímetros para atravessar os montantes embaixo e alguns de 100 milímetros nos cantos. De montante a montante e em ângulo, porque eles são um pouco mais longos do que a largura dos 2 montantes. O último trabalho foi a segunda travessa superior. Eu só garanti que ela ficasse alinhada com toda a travessa de baixo. Fui até a frente e conferi se estava alinhada na frente também. E então coloquei 3 ou 4 parafusos descendo direto nos montantes abaixo.
Você não vai acreditar. Eu estava prestes a encerrar este vídeo e dizer que é isso, as paredes estão prontas, elas estão em esquadro na base. Estamos prontos para revesti-las com OSB e então percebi que não coloquei os travessões. Vou testar para ver se ainda temos um pouco daquela mágica de marceneiro. Pronto? Então isso é tudo o que preciso fazer com as paredes. Agora precisamos colocar algumas chapas de OSB do lado de fora, o que vai reforçar tudo, e depois o telhado. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo.